Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, sempre de olhar os 600, estamos chegando a 655 mil inscritos, passando. Muito obrigado mesmo, né? E as mais de 127 milhões de visualizações. Puxa vida, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição e contra o nazifascismo bolsonarista, indique o canal a uma amiga, um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro algo muito importante, que além de estar inscrito, importante é o apoiador, membro apoiador do canal. Com isso, você fortalece o jornalismo independente, democrático, plural, republicano e de qualidade, especialmente numa conjuntura importantíssima da história brasileira, como é o ano de 2022. E é muito fácil, tem duas formas, você entra e escolhe a melhor forma para você. No Instagram, no Twitter, estou no Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também no TikTok, incrível, de pouco em pouco, porque a gente tem que fazer muita coisa, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, passei todo o noticiário, li tudo, né? Como de hábito, acompanhando, pensando, lendo aqui, inclusive eu queria destacar a Isto É, que acabou de sair, né? Está muito boa mesmo, parabéns mesmo para o pessoal da Isto É, está uma excelente edição, isso é uma revista semanal mesmo, né? Com todo apanhado, material riquíssimo, tem também um artigo meu, a crise brasileira e suas elites, né? Mas realmente está muito boa essa edição, com um membro da quadrilha, né, o Carlos Bolsonaro, e o chefe, o Jair, né, tá uma capa muito inteligente. Bem, passei todo o noticiário, mas tem algumas questões que eu queria, antes do foco central, destacar rapidamente, como de hábito, né? Primeiro, ó tempo, amores, eu estou lembrando lá da gloriosa Roma Antiga. No dia 2 de setembro, até o dia 2, no dia 1, provavelmente ele fará isso, né? O vice-presidente da República, o general Mourão, deve renunciar porque ele é candidato ao Senado. A lei eleitoral obriga isso, né? E deve ser candidato ao Senado, parece que pelo Rio de Janeiro. Precisa ver que na última hora é capaz de mudar do Rio para o Rio Grande do Sul. As coisas são muito voláteis aqui no Brasil, né? Mas de uma coisa é certa, ele será candidato ao Senado, portanto ele tem que renunciar à vice-presidência da República. Nesse caso, de acordo com o que determina a Constituição, qual é a regra de sucessão? No caso da ausência do presidente da República, pelas formas determinadas pela Constituição, quem assume a presidência é o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. Ou seja, nós corremos o risco de sentir saudades do general Mourão. Brasil, não é fácil, hein? Esse país é fantástico, mas esperamos virar essa página no dia 2 de outubro, né? Mas é o que determina a Constituição. Você tem depois o vice-presidente, é o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, né? E o presidente do Supremo Tribunal Federal, é o que determina a ordem de sucessão pela Carta de 1988. Mas isso ocorrerá com certeza porque ele, Mourão, vai ser candidato ao Senado e tudo indica que agora será o Rio de Janeiro. Houve a história que seria o Rio Grande do Sul, tal, mas parece que vai ser pelo Rio. É que há um conflito lá, porque o Romário, meu Deus, é candidato à reeleição. Romário é para ficar nas quatro linhas, tal, né? Cada um na sua, né? Tinha uma antiga propaganda dos anos 60, cada um na sua e
todos na difusora, tá? Isso faz tempo. Não dá, né? Romário como sendo... Não posso também, que aqui em São Paulo tem cada peça. Bem, eu sou suplente do Major Olímpio, eu pergunto ao eleitorado de São Paulo, qual é o suplente do Major Olímpio que vai ficar lá uma eternidade, 6 anos lá como senador, né? Já está como senador já há um bom tempo. Quem é? Como ele chama? Qual é a cara dele? Se ele passar na rua, você reconhece? Olha, eu confesso que eu não reconheço. Não sei o nome do cidadão ou do elemento, não sei qual é a dele. É inacreditável. Precisam acabar com esse negócio de suplente, né? Tem que ter nova eleição. Se falece, como é o caso do Major Olímpio, ou renuncia por alguma razão ao Senado, na Primeira República, na chamada, entre aspas, República Velha, você tinha nova eleição. É uma coisa que a gente tem de pensar, né? O negócio de suplente é uma piada, não tinha suplente naquele momento. Aí depois vem os anos 30, tem um suplente, aí gostaram, acharam ótimo, criaram o segundo. Então tem 2 suplentes. E tem suplentes que são umas peças. Alguns financiam a campanha do candidato. Tem vários. Aí o sujeito é eleito, aí por alguma razão ele tira aquelas longas licenças para deixar o suplente que pagou a campanha dele assumir. E por aí vai, né? Mas não vamos deixar... Então, eu queria só registrar. Teremos Arthur Lira na vice-presidência da República. Um outro ponto a ser destacado é a Petrópolis. A tragédia de Petrópolis é inacreditável. Como eu disse ontem no Jornal da Cultura, defesa civil não dá voto. Se não dá voto, ninguém está nem aí. Então, tem que ter uma política de curto, médio e longo prazo, e que envolva os 3 poderes e as 3 esferas, Estado, União, né? Então, trabalho coordenado, que não é da noite para o dia que se resolve essa questão. Não é que uma chuvarada e daquelas não vai levar a tragédias naturais, infelizmente, a perda de vidas humanas. Muitas vezes acontece, mas não com a tragédia como de Petrópolis, que aí é responsabilidade das administrações municipais. E também, aí eu faço questão, muitos acho que nem sabem, né? Laudêmio. Laudêmio é um imposto inacreditável que quem lá em Petrópolis, por alguma razão, vai vender alguma coisa, ele paga para a família imperial, isso, se não me engano, nós somos uma república desde 1889, não, mas não em Petrópolis, tá? É de 2,5% do valor do imóvel para os descendentes da família imperial. Então, você vai vender alguma coisa, o valor da operação do imóvel, você paga esse imposto absurdo chamado laudêmio. Isso tem de acabar, isso é inacreditável, isso é uma imoralidade para sustentar ociosos, sustentar mandriões. É inacreditável. Inacreditável. E muitos acho que nem sabiam disso, né? Eu, evidentemente, por questões históricas, sabia disso, mas não tinha tocado nunca nessa questão, e acho que aproveitar, né? Por que vai pagar 2,5%? Né? Qual a razão? Aquilo, quando foi comprado, se lembrar da época de Dom Pedro I, é tudo com recursos públicos. Tudo com recursos públicos. Né? É um negócio assim inacreditável. E mais inacreditável é a carta de 16 de fevereiro de um suposto príncipe, príncipe imperial, príncipe de escola de samba, né? Nem em português ele fala direito, um príncipe de escola de samba, assinou a carta datada do dia 16 da cidade de São Paulo. Olha que cara bacana, sobre a tragédia de Petrópolis. Olha que lindo o título, Mensagem do Príncipe Imperial do Brasil a respeito das chuvas em Petrópolis. Meus caros brasileiros e, de modo muito particular, meus caros petropolitanos, em nome de meu irmão, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial e rei, chefe da Casa Imperial do Brasil e da família imperial, quero manifestar nossa profunda consternação com os terríveis danos causados pelas fortes chuvas em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que deixaram numerosos mortos e desabrigados. Aí continua, olha a hipocrisia. Diz que é príncipe de escola de samba, que príncipe, coisa alguma, né? Neste momento de grave dificuldade, o trabalho incansável de bombeiros, policiais, médicos e enfermeiros, bem como de beneméritos particulares, dentre os quais há muitos monarquistas, delírio, muitos monarquistas, merecem nossa admiração e gratidão, pois bem demonstram a caridade própria de um povo autenticamente voluntarioso e cristão. A família imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, olha o hipócrita, vou repetir, a família imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, encontra-se sempre disposta a ser seu povo, com 2,5% de qualquer transação, tá? Continua, oferecendo nossas orações e solidariedade a todos que vêm. Rogo a Deus, nosso Senhor, por intercessão do padroeiro São
de Alcântara que protege e dê alento à boa gente petropolitana nessa hora de aflição e necessidade. Quer dizer que o príncipe de OPD, príncipe de escola de samba, né, ele está oferecendo, ele que fica com 2,5% de todas as vendas de imóveis, ele está oferecendo, olha a cara de pau, né? Ele está oferecendo orações e solidariedade. Por que você não oferece dinheiro? Hein, Mandrião? Por que você não oferece dinheiro, Mandrião? Olha essa hipocrisia. Essa é uma tarefa que o parlamento tem de resolver. Né? O parlamento federal, sim, o Congresso Nacional, eu estou me referindo. Resolver essa questão e acabou. Ponto final. Ponto final, faz uma lei e acaba com esses ociosos. Ontem já se viu. Qualquer operação em Petrópolis, você é obrigado a pagar. Então, você comprou uma casa por 1 milhão, 2,5%, 2,5%, você é obrigado a pagar de imposto aos mandriões. É o laudêmio aqui. A República já foi proclamada em 1889, acabar com essa palhaçada. E olha a cara de pau. Ele, ao invés de oferecer dinheiro, eles estão cheios da grana dessas operações, ele oferece orações. Hipócrita. Ainda bem que teve o Deodoro da Fonseca. Mas vamos em frente. Aí, passando aqui os olhos pelo nosso simpático Brasil, né? Eu gostaria de destacar, todo mundo horrorizado com a visita do Bolsonaro à Hungria, né? Tudo aquilo. Inclusive, tem um melhor artigo, que é um dos melhores, ou o melhor artigo de hoje, está na Folha de São Paulo, Sou Ciência, assinado pelo Pedro Arantes. O título é Bolsonaro e Orbán, aliados na guerra contra as universidades. Presidentes de Brasil e Hungria se encontram para celebrar a agenda obscurantista. Muito bom, leio, que está excelente esse artigo, tá? Porque o Orbán, o Bolsonaro adora o Orbán, só lembrando a vocês, da Hungria, nós estamos nos referindo ao chefe do governo da Hungria, né? Nazista, antissemita, né? Racista, homofóbico, defensor de ditadura, do que ele chama de democracia iliberal. E que o Bolsonaro disse que são irmãos, se abraçaram, foi uma coisa patética. Interessante ver o comportamento dele na Rússia e na Hungria. Observe as imagens, como ele se vestia, como falou. Vale a pena, dá um bom estudo para ver o idiota, que é o presidente do nosso país, né? Como é que ele se comportou nessa acho que foi uma vergonha de tanta. Ele vai aprontar muito. Por exemplo, em setembro vai ter a abertura da Assembleia Geral da ONU. Já estou falando com antecedência, em primeiro lugar aqui, para variar. Ele vai querer ir lá e usar aquilo na campanha eleitoral da eleição do dia 2 de outubro, que é o primeiro turno. Ele vai usar a abertura da Assembleia Geral da ONU, que, por tradição, é um representante brasileiro que discursa. Só que sempre era um embaixador, um representante do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Desde 1982, e o Saraiva Guerreiro, no seu livro, tem aqui de memórias, ministro excelente de Relações Exteriores do governo Figueiredo, do sexênio Figueiredo, e naquela crise da dívida externa que começa com o México, chega ao Brasil, aquela confusão do ano de 82, ele falou que seria legal o Figueiredo aproveitar lá e usar a tribuna da ONU. A partir de então, os presidentes brasileiros, em quase todas as oportunidades, quando desejaram, eles foram pessoalmente abrir a sessão e discursar. E discursar, a maior parte deles, que ninguém entendia do que eles estavam falando, eram questões internas do Brasil, que você faz um discurso para o mundo inteiro ali na Assembleia Geral. Ele já esteve ano passado, né, o criminoso Bolsonaro, ele irá, pode garantir, ele irá e vai usar a tribuna da Assembleia Geral da ONU de forma criminosa, violando a lei eleitoral, porque ele tem como intuito violar a legislação eleitoral, atacar o STF, atacar o TSE, atacar os candidatos democratas e republicanos e ameaçar as eleições, o criminoso Bolsonaro. Ele o fará na abertura da Assembleia Geral da ONU. Já com antecedência, já estamos dizendo aqui, ninguém falou ainda isso, estamos colocando aqui porque eu conheço o criminoso, né? Eu conheço gente marginal, como ele é sócio do escritório do crime, do ex-capitão Adriano, expulso da PM do Rio, como é de conhecimento de todos, e que foi executado pela Polícia Baiana, e até hoje os 13 celulares, 13 encontrados com eles, 13. Até agora as mensagens, não sei se
sumiram, o que aconteceu, né? Estranhíssimo, estranhíssimo. Mas só vai andar esse processo no Rio quando mudar o governo, né? A gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam em alguns lugares, infelizmente. Não digo isso com alegria, muito contrário, muito pelo contrário, com muita tristeza. Agora, eu acho que tem uma questão central hoje, que eu andei pensando desde ontem no Jornal da Cultura, depois conversando ali nos intervalos, né? Que o jornal ao vivo, na televisão, é sempre uma coisa muito interessante, né? E que é o que Carlos Bolsonaro estava fazendo em Moscou, acompanhando o pai, o chefe da quadrilha, o criminoso Jair Bolsonaro. O que ele estava fazendo lá? Isso chamou a atenção de todos, inclusive que na fotografia de uma das reuniões, teve só outra, além daquela com o Putin, né? Ele estava ao lado, sentado ao lado do pai. E o curioso na foto, né, que vocês estão vendo na foto, é que o general Ramos, olha que humilhação que o capitão terrorista faz para os generais 4 estrelas, né? E que aceitam ser humilhados pelo capitão terrorista, que eles sabem que é um medíocre, mas o que é o poder, né? O que são privilégios dados para pessoas pequenas, porque esse Ramos é pequeno e o general Pateta, conhecido também pelo apelido de General Heleno, o nome é Pateta, né? O apelido é Heleno, tá? O Pateta está sentado atrás, não na mesa, mas numa cadeira com assessores de 5ª categoria do governo russo, porque o governo russo nem queria saber do Bolsonaro, não deram a mínima atenção ao idiota, porque sabe que ele é o idiota, né? Que ele não tem importância nenhuma, que ele transformou o Brasil num estado pária da comunidade internacional, né? Que estão falando de conflitos. Vocês viram a movimentação de tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia? As tropas, né? Os equipamentos. Você acha que aquela imagem do tanque da Marinha, que passando em frente ao Palácio do Planalto, no momento que o comandante da Marinha foi entregar o convite para o Bolsonaro a assistir aquele exercício desembarque anfíbio no seco. Repetindo, porque isso daqui é piada, né? Parece o filme Bananas, do Woody Allen. Desembarque anfíbio no seco. Ele foi convidar o Bolsonaro e fez aquela parada que era um meio de ameaçar, nós estávamos antes do 7 de setembro, ameaçar os poderes constituídos, ameaçar você, eu, nós, né? E aí eles fazem aquele desfile de tropas lá e com alguns equipamentos e passa aquele tanque que ficou imortalizado para a história do Brasil, soltando fumaça, queimando óleo, que era uma coisa patética. E o tanque indo, eu falei, vai parar esse tanque, vai ser mais engraçado ainda. Né? O Putin, com a máquina de guerra que tem a Rússia, né? E quem conhece a história militar da Rússia sabe, se nós lembrarmos desde em 1812, lá, a invasão napoleônica, a resistência, depois as guerras do século XIX, depois a Primeira Guerra Mundial, depois a Guerra Civil, brancos e vermelhos, depois a Segunda Guerra Mundial, 22 de junho de 41, a invasão, né? As maiores batalhas foram travadas ali. Estima-se 27 milhões de mortos entre soldados, civis, destruição mais de 7 mil entre cidades e aldeias. Pô, ali, caramba, né? Nós estamos falando daquela máquina de guerra que depois quis se envolver de forma trágica, deu tudo errado no Afeganistão, por exemplo, né? Mas de você lutar naquelas condições de neve e tal, né? Aqueles oficiais, soldados treinados, olhando o capitão terrorista, né? O bobalhão, e com umas forças armadas, que a Marinha tem aquele tanque, e você acha que eles levam a sério o Brasil? Acho tudo isso aqui ridículo, né? Tudo ridículo, patético, mas lá estava sentado atrás o Pateta, né? O Pateta que tem o apelido de Heleno, e o Ramos de pé, olha a humilhação, porque ele ia sentar ao lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro trouxe, o coitado, ele é maluquinho, trouxe o Carlos para sentar ao lado. E pronto. Humilhou. E sabe que eu acho, era caso de você pediu para o seu Bodé ir embora. Não. Ainda está querendo ser vice, porque é uma briga entre esses da Caterva Verde-Oliva, que está no Palácio do Planalto. Registre-se, a Caterva Verde-Oliva, que está no Palácio do, ok? A briga entre esse Ramos, o Pateta, e o Capachoné,
querem ser vice do criminoso Bolsonaro, o capitão terrorista que ele sabe, que é meio do idiota, mas tem a caneta e ele se sujeita a qualquer coisa. Quão pequeno eles são? Eles vão dizer que é uma missão ser vice-presidente. Caxias, que Caxias? Deixa de lado Luiz Alves e Limiceu. Eles nem sabem o que é Caxias. Queria pegar qualquer um desses e jogar na Guerra do Paraguai, na Batalha de Humaitá. Eles iam desertar. Bem, aí esses desertores da pátria brasileira, porque eles estão com um governo criminoso e traidor, né? Aí perguntaram para o Bolsonaro, pô, mas espera um pouquinho, o que está fazendo o Carlos Bolsonaro? Vereador na cidade, chamado vereador internacional, não trabalha o vagabundo. Bem, como o pai, isso faz parte do DNA. Por sinal, o DNA que os russos, se quiserem ter, você acha que os russos querem ter o DNA do Bolsonaro? Fez 5 exames, né? Mas foi humilhado pelos russos. O presidente francês, Macron, não, e o chanceler alemão, idem. Falou, não, estou fora, né? Mas ele se sujeitou a tudo. Bem, ele disse o seguinte, ele se comporta melhor que meus ajudantes de ordem. Dispensa os ajudantes de ordem e isso solicita outros. Olha a humilhação que ele faz aos ajudantes de ordem. Dispensa e peça a outros. Você tem centenas para escolher, centenas, né? Segundo, ele disse, ele dorme no meu quarto. Olha, eles são loucos, né? É uma família louca, né? Esse moleque, ele lembra do dia da posse, no dia 1 de 2019, 1 de janeiro, né? Que ele saltou no carro atrás para proteger o pai. Ele disse que estava armado com uma pistola. Se tem um atirador desses atiradores de elite, se quisesse matar, e evidentemente ninguém quer isso, registros, teria matado o presidente da República. Ainda bem que não tem, graças a Deus, porque isso... o bolsonarismo é que está trazendo essa violência para a política brasileira, porque na história da República só houve um caso de atentado. E a 5 de novembro de 1897, o cais lá da cidade do Rio de Janeiro, capital federal, quando as tropas de Canudos estavam voltando. A guerra acabou lá, tragicamente. Está no meu livro, Canudos, o Povo da Terra. Está esgotado, tem várias edições, eu precisava fazer uma edição revista ampliada, só que não deu tempo. Né? Já prometi várias vezes. O ano que vem eu vou me debruçar uns meses para fazer uma edição. Eu não quero reescrever o livro, porque esse é o problema quando você vai fazer uma edição revista ampliada. Você quer ser seduzido de querer reescrever o livro. Não dá, né? Mas eu tenho um material grande, a mais do que o livro. Né? O livro teve várias edições, é a minha tese de doutorado. Bem, terminou a guerra nos dias 5 de outubro, né? E às 4 da tarde, então você tem a tomada do Arraial, e aí corre todas aquelas tragédias, já está quase todo destruído. Primeiro toca a Marselhesa, depois o hino nacional. É interessante, né? Que só tinha música, não tinha letra, mas primeiro tocaram a Marselhesa, porque dentro da leitura do general Arthur Oscar e suas ordens do dia, você encontra isso, Canudos era a Bastilha a ser tomada. Lá havia o feudalismo. Olha a transmissão e a transfiguração do significado do 14 de julho de 1789 com 5 de outubro de 1897 no sertão baiano, né? Como se aquilo lá fosse a Bastilha, Canudos, imagina. E como se as questões colocadas na França em 1789 fossem as mesmas do sertão baiano em 1897. Bem, isso eu discuto lá no meu livro, analiso, etc. Li todas as ordens do dia do general Arthur Oscar, o arquivo do Exército, nesse sentido, na época era o Coronel Davis, não sei agora, faz muito tempo que eu não vejo, muitos anos, mas foi uma pessoa muito legal, tal, na questão da consulta aos documentos, aí tem uma longa história. Bem, mas o que interessa, houve a tentativa, o Marcelino Bispo, que inclusive o Nina Rodrigues, no livro As Coletividades Anormais, né, tem lá um capítulo sobre o Marcelino Bispo, e o Marcelino Bispo tenta matar o Prudente de Moraes, era uma conspiração dos chamados, entre aspas, jacobinos, e o Marechal Bittencourt, Carlos Machado Bittencourt, ministro da Guerra, né, se coloca entre o Marcelino Bispo e Prudente de Moraes e acaba sendo alvejado, falece, né, naquela tentativa de morte do presidente da República, é feito inquérito, dá uma confusão danada, porque havia o envolvimento provavelmente de políticos importantes, havia uma conspiração. Sei que o Prudente de Moraes, no dia seguinte, inclusive, vai depois ao enterro, evidentemente, do ministro da Guerra, que foi um herói defendendo o presidente da República, né? E aí consegue virar a situação política, que era muito adversa naquele momento para ele. Mas foi o único e trágico momento da história brasileira. Voltando ao Carlos Bolsonaro para
não perder o fio da meada. Ou seja, ele saltou lá e foi atrás, era uma coisa que nunca ocorreu na história do Brasil, uma posse, né? O que ele ia fazer lá atrás? Tal? E com aquele Rolls Royce ridículo, que vive quebrando nas posses, é tudo uma coisa de república bananeira, né? Eu acho que tudo aquilo devia mudar, fazer tudo diferente e tal, mas tudo bem, isso é o que eu acho, mas eles todas as vezes vêm com essa história do carro, aí vem contar a história de quem é que, como é que chegou o presente ao Brasil, nós já vimos milhões de vezes, mas esse sujeito é desequilibrado. E eu disse uma vez o Bolsonaro que no Palácio da Alvorada ele espalha revólveres, pistolas por todo o palácio, inclusive no quarto ele tem uma embaixo do travesseiro. Olha, não sei se ele tinha também lá no Four Seasons, lá no hotel que estava hospedado, se também ele não tinha, porque eram 5 quartos que foram reservados à delegação brasileira, se não tinha também um revólver embaixo do travesseiro, um negócio assim, absurdo, tal, de que tem, né? É um negócio, uma vergonha mesmo, e ele argumentou que o filho estava para isso, acho que para protegê-lo, provavelmente, né? E porque é o melhor ajudante de ordens, e teria lá estaria movimentando lá suas redes sociais. Só que ele é vereador, né? É um negócio tão absurdo, ele não tem nenhuma função, mas ele participa, inclusive na CPI da pandemia, que ninguém lembra mais, uma das reuniões que ocorreu lá, que, salvo engano, estava o CEO da Pfizer, que lutava para que o governo brasileiro comprasse as vacinas, o Brasil seria o primeiro país do mundo a comprar as vacinas da Pfizer e a vacinar. Em dezembro, dezembro de 2020, seríamos o primeiro país a fazer isso, apareceu lá no meio da reunião, Carlos Bolsonaro, sim, em Brasília, no Palácio do Planalto, um negócio assim, inacreditável. Então, é uma desmoralização. Ele ficou lá, lembra aquele milionário que agora está nos Estados Unidos, que vendeu uma escola de inglês, uma rede de escola de inglês? Participou durante mais de 30 dias de reuniões do Ministério da Saúde, sem ter qualquer função formal, sem nada. E ele disse, mas eu não recebi nada, meu caro, isso não pode. Eles estavam tomando decisões de governo com alguém que não fazia parte da cadeia hierárquica do Ministério da Saúde, ou de qualquer ministério, ou do Palácio do Planalto, de nada. Então, eles desmoralizaram as instituições republicanas, isso é importantíssimo, com tudo. Inclusive nessa viagem, quando ele vai de coturno no Kremlin, na reunião com o Putin. O Putin olhou aquilo, do jeito que eles são. Vocês viram a riqueza que é o Kremlin? Quando olhou aquilo e falou, esse cara é um idiota, esse cara é um panaca, esse cara é um pangaré. Ele, na hora, ele sabia o que ele é. Ele não consegue falar, né? Então, tá com um botina lá, né? É um negócio assim, ridículo. Bem, o que o Carlos estava fazendo lá? Cometendo crime. Carlos Bolsonaro é criminoso. Ele é o instrumento da família para as redes sociais, para a produção de fake news e que tenta desmoralizar as eleições. Lembre-se, eu até anotei aqui, que em 2021 ele chegou a negociar, o Carlos Bolsonaro, que era para tentar, aqui no caso do com a participação do Bolsonaro, comprar o governo Pegasus, que é uma ferramenta de espionagem israelense. Lembra? Que muitos países compraram. Quem estava por trás? Carlos Bolsonaro. A pergunta é, será que ninguém comprou aqui desses empresários nazifascistas que apoiam o governo criminoso do Jair Bolsonaro? Será que os nazifascistas fora do Brasil que apoiam esse governo traidor da pátria também não compraram e não passaram para os criminosos nazifascistas aqui do Brasil tentar desmoralizar o processo eleitoral tão bem feito, tão bem coordenado, com tanto esforço feito pelo Tribunal Superior Eleitoral? Será que não? E ele estava fazendo o que na Rússia? Será que é uma reunião lá com os hackers russos, e a gente sabe o que eles já fizeram, né, com intervenção em diversas eleições no mundo ocidental? Quantas coisas eles fizeram? Vamos lembrar o Telegram, lembrar que ele está em Dubai agora, né? A sede, mas é russa, né? E lembrar o episódio que envolve até a Operação Lava Jato, que nunca foi suficientemente esclarecido esse fato, né? Nunca foi suficientemente esclarecido. Isso daí as pessoas dão de barato, mas eu fico perguntando, tem mais coisa que aquilo? Como é que tudo aquilo ocorreu, né? Essa rede social russa está sediada em Dubai, outra vez Dubai.
Lembra quantas vezes nós já falamos em Dubai, né? Aquela relação muito estranha que a quadrilha Bolsonaro e sua caterva tem com Dubai. Inclusive, tem uma família que estava lá que, segundo o Congresso em Foco, recebeu auxílio emergencial. Sim, uma família aí de judô, algo parecido, sabe lá eu, né? Umas figuras grotescas, que inclusive coloca frases nazistas, o que comprova o que sempre falamos, eles são nazistas, né? E um membro da família mora na Califórnia, e eles receberam auxílio emergencial aqui. Acessem www.congressoemfoco.com.br. Negócio assim, inacreditável. E também tem um pé em Dubai. E Dubai também tem aquelas quadrilhas que contratam mercenários para as guerras civis da África Negra, e tráfico de armas, tráfico de drogas, diamante, especialmente, de pedras preciosas, mas diamante em especial. E a quadrilha Bolsonaro tem vinculação com tudo isso. E em Dubai é que está a sede agora dessa Telegram. E tem uma outra questão hiper importante. Eles não têm representante jurídico no Brasil e nunca responderam a qualquer comunicação, e já foram demandados várias vezes, do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, é uma ação criminosa gravíssima. E o Carlos Bolsonaro está lá para quê? Para ter uma reunião tete-a-tete, porque ninguém sabe a agenda dele e o que ele fez. Ninguém tem agenda com quem ele se encontrou. É tudo clandestino, ou seja, com dinheiro nosso, levar aqueles quadrilheiros, né, lá para Moscou, aquela gentalha, como diria a filósofa Florinda e o sociólogo Kiko, né, aquela gentalha para dar um vexame nacional do Brasil, porque não é vexame para a gentalha, para aquela caterva, aquela malta lá, não, é para o Brasil, para o nosso país. E o Carlos Bolsonaro foi para lá para reunir-se pessoalmente com os hackers, e antes foi um membro do Gabinete do Ódio, um quadrilheiro, que era em Campina Grande. Ele era, naquela época, quando conheceu o Bolsonaro, a quadrilha Bolsonaro, ele era atendente num hotel em Campina Grande. Nada contra os atendentes de hotel Registro, sim, mas só dizendo o que ele fazia até então, né? E está lá no Palácio do Planalto, recebendo uma grana fabulosa, vivendo às nossas custas, desde janeiro 2019. E esse quadrilheiro foi antes para lá, já para preparar o encontro do Carlos com as quadrilhas russas que estão ali. E que são herdeiras, se você puxar o fio, na KGB. E o presidente de lá, Putin, era um agente da KGB. Vamos lembrar a história dele, né? Como é que foi a sua formação, a formação como quadro do Partido Comunista da União Soviética, tudo aquilo, né? Ou seja, as coisas se interligam. Porque ele foi fazer o que lá? Discutir fertilizante? Nada disso. O intuito principal da ida do Carlos lá não foi ficar no quarto acordado por um possível atentado ao Bolsonaro, né? Ou para sentado lá numa reunião que ele nem sabia do que se tratava. O idiota Carlos Bolsonaro era discussão supostamente de fertilizante, você imagina? Você imagina? Com gente do sub-ministério de qualquer coisa, porque ninguém deu a mínima importância ao Mandrião. Ninguém deu a mínima importância. Mas Carlos estava lá montando a rede criminosa. Ponto. A questão fundamental que eu estou apresentando hoje aqui, com antecedência, né, já apresentamos uma delas é que ele vai usar a ONU para fazer campanha eleitoral e desmoralizar o Brasil em setembro, a eleição em outubro, né? Só deixar registrado. A segunda é que eles já fizeram acertos lá com os criminosos russos tal, né? E vão usar isso no processo eleitoral. Isso custa muito dinheiro e eles não têm. Esse dinheiro veio dos empresários nazifascistas, especialmente lá de fora, como eu já cantei a bola, ligados ao Steve Bannon. Isso é fundamental, que tem uma organização terrorista chamada Movimento, do qual o Dudu Bananinha, que é o nome oficial, o apelido Eduardo Bolsonaro, mas o nome é Dudu Bananinha, né? É o representante na América do Sul dessa organização terrorista e que vai fazer de tudo para desmoralizar o processo eleitoral. Ou seja, o cenário nosso aqui é muito sério, muito grave. As autoridades têm de se precaver. Eu sei que o TSE já está fazendo todo um trabalho de blindagem, agora com a presidência de Edson Fachin e nas eleições de Alexandre de Moraes, né? Contra esses criminosos. Mas teremos choque. Ele já acusou, numa entrevista chapa branca para aqueles de sempre, nem precisa dizer, né? Já dizendo que querem impugnar a candidatura dele, que há toda uma conspiração
conspiração para impugnar, não. Qualquer candidatura só pode ser impugnada se há algum vício nela. Ele é criminoso. Na verdade, a impugnação dele deveria ter sido impeachment feito pela Câmara, aberto o processo pela Câmara dos Deputados e concluído pelo Senado Federal, tal qual dispõe a Constituição, e não fez. E Rodrigo Maia vai ter de falar isso para o eleitorado dele do Rio de Janeiro, porque eu não entendi, ele virou secretário em São Paulo, não entendi por quê. Você imagina, eu sou deputado de um estado, fui votado pelos parlamentares, pelos eleitores de um, aí eu deixo o meu mandato, me licencio para ser secretário de Estado de outro estado. Mas espera, eu votei em você, caramba, hipoteticamente. Mas tudo passa, tudo passa, tudo passa. É uma espécie de leitura do mundo Nelson Ned, né? É um negócio assim absurdo, mas ele era presidente da Câmara naquele momento e mais de 100 pedidos ele deixou na gaveta. A história não o absolverá. Bem, é isso. Notem essa questão que eu estou apontando aqui, que é a presença lá de Carlos Bolsonaro. Aquilo não foi simplesmente para ficar no mesmo quarto que o pai, né? Ou para ficar calado, sentado ao lado do pai numa reunião sobre fertilizantes, né? Ele não tem a mínima ideia, não era nada disso. Ele estava lá para se encontrar com criminosos russos que agem nas redes sociais, em toda a internet, que são pagos a peso de ouro por empresários nazifascistas, fundamentalmente de fora do Brasil. Tem alguns daqui. Os daqui vocês já conhecem, nem preciso falar naquela gentalha, naquela caterva tal, que é bastante conhecida. É isso. Se você gostou dessa live e tantas outras do meu canal, e são muitas, são centenas, e já está inscrito, indica o canal a um amigo, muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. E lembre sempre que esse é o canal da Constituição, é o canal da memória histórica e política e o canal, como princípio, da Carta Cidadã, como diz o Dr. Ulisses, de 1988. É canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Importante também ser apoiador do canal. O segundo passo, o que é ser apoiador do canal? Ser membro apoiador. Fundamental defender o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, especialmente agora. Tem duas formas. Você entra, é muito fácil. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, estou lá também, lá com o Mestre Willy, lá no TikTok, que é o Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!